Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para comentar com vocês um pouquinho de uma dúvida de um paciente hoje de manhã. Ele me questionou por que o paciente faz sangria e não faz a doação de sangue. A sangria terapêutica é um procedimento que o nome chique é flebotomia. Então, esse é o procedimento no qual é colocado um equipo, como se faz na doação de sangue, mas esse sangue não vai para ninguém. E por que não vai para ninguém? Porque quem faz a sangria, quem faz a flebotomia, geralmente são pacientes que têm uma ferritina alta ou comprometimento orgânico por excesso de ferro na doença hemocromatose, adquirida ou hereditária. Então a gente faz a flebotomia ou a sangria terapêutica na tentativa de baixar os níveis de ferro circulante e diminuir assim o risco desse paciente ter acúmulo de ferro em órgãos e tecidos. E se há o acúmulo de ferro em órgãos de tecido, com as sangrias associadas à dieta, eventualmente medicamento, esse ferro vai sair. Então, por que a gente prescreve sangria e não doação de sangue? O procedimento é exatamente o mesmo. Coloca-se o equipo, o paciente fica deitadinho, mesma coisa da doação de sangue. A diferença é a frequência. Para cada caso, o intervalo. A quantidade de sangue retirado durante a sangria terapêutica é variável, então depende de vários fatores: peso do paciente, objetivo de eliminação da retirada do ferro. Então, varia de 300 a 450 ml por sessão. As sessões da sangria, elas devem ser semanais, quinzenais, a cada 3 semanas, não mais do que um mês, e o objetivo dela é simular uma hemorragia no corpo. Então, o paciente está lá, lindo, maravilhoso, aí você tira 450 ml daquele paciente, o organismo entra num estado de alerta, ativa-se a produção de eritropoetina, ativa-se a medula óssea para aumentar a produção de glóbulos vermelhos na tentativa do paciente não ficar anêmico, e pega-se todo o ferro do estoque, seja ele circulante ou em órgãos que depositam ferro, para produzir hemoglobina para o paciente não ficar anêmico. No caso da doação de sangue, isso acontece a cada 3 meses. Então a pessoa vai lá, doa 450 ml de sangue, no caso do homem, a mulher a cada 4 meses. E aí, nesse período de 3, 4 meses, é o período que tem para a ferritina recuperar, para esse paciente não ficar anêmico. Já na sangria, o que a gente quer? A gente não quer doar o sangue dele. A gente quer diminuir a sobrecarga de ferro. Por isso, o intervalo não deve ser maior do que um mês. Porque passando desse tempo, o organismo ele repõe aquele ferro tirado. E o que a gente quer fazer? Tirar. Então, 450 ml hoje. O organismo entra no estado de alerta, ativa a eritropoetina, ativa a medula óssea para aumentar a produção de glóbulos vermelhos, procura-se o ferro onde tem estoque, seja circulante, seja nos órgãos, e quando o organismo está repondo, dali 1, 2, 3 semanas, tiramos mais 450 ml. Acontece o mesmo processo, isso obriga o organismo nos estoques de ferro para poder pegar aquele ferro e aproveitar para fazer as hemácias, para o paciente não ficar anêmico. De novo, passam-se 2, 3 semanas, tiramos mais 450 ml. Isso dependendo de níveis de ferritina, comprometimento de sobrecarga de ferro orgânico, peso de paciente, níveis de hemoglobina e etc. Então, o intuito da ferritina não é somente tirar sangue, é tirar o sangue com o intuito da ferritina baixar. Tirar o sangue com o intuito do organismo, nesse choque de hemorragia, ir nos estoques e pegar todo o ferro estocado no lugar que ele não deveria estar, e o excesso de ferro circulante, e aproveitar para fazer os glóbulos vermelhos para o paciente não ficar anêmico. Diferente do procedimento transfusão, quer dizer, doação de sangue para transfusão, que deve ser feita uma vez a cada 3 meses pelo homem, uma vez a cada 4 meses para as mulheres, e que esse sangue vai para outra pessoa que geralmente está muito debilitado, que 99% dos casos são aqueles pacientes em tratamento quimioterápico ou pós-transplante de medula óssea. Médicos indicam doação de sangue para paciente com hemocromatose
de forma errada por falta de conhecimento. Então, se você conhece alguém que tem ferritina alta, primeiro, encaminhe para o hemato para investigar, pode ser hemocromatose. Segundo, se você tem hemocromatose, seu médico indicou sangria, obedeça o intervalo. O intervalo é essencial para a eficácia do tratamento. Terceiro, não. Doar sangue não é a mesma coisa de fazer sangria terapêutica, porque na doação pelo intervalo o sangue recupera o ferro que foi tirado e na sangria terapêutica a gente provoca um estímulo orgânico para que o organismo, numa simulação de uma hemorragia, vá até os depósitos do organismo e tire aquele ferro para que a medula óssea possa produzir hemoglobina e glóbulos vermelhos, os eritrócitos ou as hemácias, e aí você não fica com excesso de ferro, com risco de ter cirrose, diabetes por sobrecarga pancreática, insuficiência renal por sobrecarga renal, arritmia cardíaca e outras complicações da hemocromatose. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e em breve teremos mais publicações aqui.